Bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, host desse podcast e uma das cofundadoras da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre aspectos jurídicos e regulatórios da renovação de concessão das transmissoras, que é um tema que já está em alta há um tempo, em discussão há algum tempo, e hoje nós trouxemos a Bárbara Sena, que trabalha na Procuradoria da ANEEL, para conversar, explicar para a gente tudo que está acontecendo. Antes de passar a palavra para a Bárbara se apresentar, vamos passar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, nos segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Bom, depois desse breve comercial sobre a Rede Energia, Bárbara, bem-vinda e, por favor, se apresente. Oi, Natália, tudo bem? Não sei que horas os ouvintes vão escutar, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bárbara, eu sou procuradora federal e eu estou em exercício na Agência Nacional de Energia Elétrica desde 2011, né? Todo esse tempo aí trabalhando exclusivamente com direito de energia. Eu também tenho pós-graduação em Direito Público pela UNB. Sou mestre em administração pública pelo IBP, tenho alguns livros publicados na área de energia, tenho paixão por essa matéria e também por arbitragem, e sou mãe de 2 crianças maravilhosas, 2 questões aí que eu tento conciliar, né? 3, na verdade: trabalho, o mundo acadêmico e a família, né? Eu queria fazer uma ressalva, que eu vou expressar, né, algumas opiniões aqui, e eu queria deixar essa ressalva de que elas são as minhas opiniões, não são necessariamente a opinião da Procuradoria, da ANEEL, ou da Advocacia Geral da União, ou mesmo da própria Agência Nacional de Energia, tá? Então, eu preciso fazer essa ressalva, né, porque como eu atuo lá na agência, então as pessoas pensam, a Procuradoria não foi a Procuradoria, né, foi a minha opinião pessoal mesmo. Perfeito, estamos entendidos. Bom, hoje a gente vai falar sobre aspectos jurídicos e regulatórios de renovação de concessão de transmissão. Transmissão por si só já é um problema, um tema cabeludo. Concessão é outro e renovação de concessão é outro. Então, ouvintes, peguem a pipoca de vocês e vamos à nossa primeira pergunta. Bárbara, quais foram as últimas grandes discussões e debates jurídicos no segmento de transmissão de energia? Bom, Natália, recentemente a gente teve aí 2 grandes discussões que envolvem o segmento de transmissão, né? E essas discussões elas ainda não estão completamente encerradas, elas estão em curso, né? A primeira delas diz respeito à arrecadação dos encargos rescisórios dos contratos de uso do sistema de transmissão no cenário da corrida do ouro, né? E face aos pedidos de revogação das outorgas e das rescisões dos contratos de uso do sistema, né, por empreendedores que não tinham, digamos assim, projetos viáveis, né. Então, é um aspecto que diz respeito aí ao faturamento dos avisos de crédito emitidos pelo Operador Nacional de Sistema em favor das transmissoras, né. Então, esse aspecto ele passou a se tornar um problema regulatório a partir das alterações que foram introduzidas pela Lei 14.120, de 2021, que provocaram esse efeito denominado de corrida do ouro, né? Então, esse jargão setorial, ele representa aquela circunstância de um incremento significativo do número de requerimentos de outorgas
né, de produção independente de energia, né, cujos investidores pretendiam beneficiar-se aí dos descontos tarifários dentro da rede, que a lei trazia como uma garantia para eles. Né? Então, é, mas o que se percebeu é que muitos desses projetos, eles não detinham, né, a devida estruturação técnica ou financeira, né, que iriam permitir, de fato, a sua materialização. E isso ensejou posteriormente, né, um significativo número de pedidos de revogação dessas outorgas e, como consequência, de revogação também dos custos, né, dos contratos de uso. E aí, como regra, né, quando você tem uma revogação do contrato de uso do sistema, isso enseja para o usuário da rede uma obrigação, né, que é uma obrigação do pagamento dos chamados encargos rescisórios, né, que são valores significativos. E aí, nesse contexto, então, da corrida do ouro, se detectou uma possibilidade, né, uma chance de que esse volume expressivo de rescisões poderia gerar uma inadimplência, e se isso acontecesse, essa inadimplência ela seria muito significativa para as transmissoras, né, e muito diferente, superaria aí em muito a inadimplência histórica que acontece nesse segmento. Então, como havia essa possibilidade de incremento significativo, digamos assim, do risco financeiro que é assumido pelas transmissoras, né, isso poderia, então, desvirtuar o modelo regulatório da transmissão, né, poderia provocar uma insegurança jurídica e comprometer, né, no fim do dia, a adequada prestação de serviço. Né? Então, a gente teve algumas discussões sobre isso, né? A questão recebeu um devido tratamento regulatório, foi editada uma resolução normativa, mas alguns pontos ali, algumas arestas ainda remanescem, elas estão sendo discutidas, e a gente aguarda aí uma decisão da diretoria da ANEEL sobre isso. E a segunda, né, que tem mais relação com que a gente vai tratar aqui, ela se relaciona às concessões vincendas. Né, e ela vai se desdobrar em duas grandes discussões também, né? Se esses serviços, né, que estão prestes a ter a sua vigência encerrada, se eles devem ser relicitados ou licitados pela primeira vez, em alguns casos, né, de concessões prorrogadas, ou prorrogados. E aí, né, em qualquer caso, né, qual seria aí o modelo de contrato, o modelo regulatório, né, adotado, que deve ser adotado para tratar dos mais diversos temas que hoje são regulados por esse contrato. Né? A gente tem na transição uma regulação muito mais contratual do que discricionária, como acontece na distribuição. Então, a gente precisa regular a matriz de riscos, remuneração de reforços, melhorias, né? Se, por exemplo, elas já estariam incluídas aí na RAPBID ou não, se posteriormente poderia haver um adicional de receita ou não, né? E em caso de reversão de bens, então, né, a primeira questão, a regulação por contrato, como ela vai ser? Já que eu estou misturando ativos existentes com novos ativos, talvez, né? Eu posso estar agregando, a gente vai ver mais para frente, né? Então, em caso, e aí em qualquer caso, né, se eu for felicitar, se eu for prorrogar, enfim, se eu tiver que dar um tratamento para reversão de bens, né, quais desses ativos que hoje existem, quais deles merecem, podem, legalmente ser indenizados, né, considerando as regras legais e as regras contratuais das concessões vincendas, né, e uma vez que eu delibere, né, indique quais ativos vão ser indenizados, qual que é a metodologia que a agência vai aplicar, que também pode ser motivo de divergência, né, porque tem questões técnicas envolvidas. Então, seriam essas, assim, eu considero, as principais discussões, né, no setor hoje em dia. Eu acho que vale um podcast sobre a primeira, mas agora a gente vai se ater a essa segunda discussão, né? E, Bárbara, para situar o ouvinte, como que está a questão de decisão até agora em relação a esse tema? Quem que toma a decisão entre licitar ou autorizar reforços numa linha de transmissão? Ou até mesmo entre relicitar ou prorrogar um contrato de concessão, né, do serviço público de transmissão. Com essa decisão, ela é tomada pelo poder concedente, que é a União, né?
que é a titular das atividades e serviços de energia elétrica, quaisquer que sejam eles, né, nos termos da nossa Constituição. Então, pela nossa Constituição, existem algumas atividades que são reservadas à União, né, que a gente fala no jargão jurídico, atividades reservadas à União, e, portanto, executadas diretamente pela própria União, existe essa possibilidade, ou por meio de delegação a uma pessoa jurídica de direito privado, né? Mas, ainda que haja essa delegação, essa atividade, seja ela um serviço público ou não, ela vai sempre ser exercida nos termos em que a própria União determinar. Então, ela edita leis, ela regulamenta e ela regula, né, essas atividades. E a energia é uma dessas atividades, a gente tem várias, tá? Não, a energia não é a única, mas a energia é uma delas. E essas determinações, né, que a União emite, digamos assim, ela é União lato sensu, assim, né, falando, são medidas de política pública, né, estabelecidas em leis que são editadas pelo Congresso Nacional, né, regulamentadas via decretos executivos do Presidente da República, portarias do Ministério de Minas e Energia, né, e eventualmente até reguladas pela ANEEL. Então, é o Ministério de Minas e Energia, ele quem estabelece os programas de governo a serem executados no âmbito das atividades de energia em conformidade com as políticas públicas que foram estabelecidas em lei, né? Então, posteriormente, esses programas que são relacionados às políticas públicas, eles vão ser regulados e instrumentalizados pela ANEEL, né? No âmbito aí de uma competência técnica, né? Então, observadas as diretrizes que são estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, a ANEEL ela elabora os editais de leilão dos serviços públicos de transmissão ou autoriza reforços. Tá? E já as prorrogações de contrato, elas vão poder ser estabelecidas por lei, né, sendo essa uma escolha de política pública, né, para não relicitar o serviço, né, a fim de que ele continue sendo prestado por aquele mesmo concessionário, ou elas vão poder ser estabelecidas mediante critérios definidos pelo poder concedente, né? Não existe, a gente diz assim, que não existe um direito adquirido às prorrogações da concessão. Se você já tem a outorga, não está garantido para você que você vai ter a sua concessão prorrogada, né? Por quê? Porque elas sempre vão ocorrer a critério do poder concedente, mesmo que haja uma cláusula no contrato de concessão permitindo ou possibilitando essa prorrogação. Então, na Procuradoria, né, a gente já emitiu diversas manifestações jurídicas, tanto para o segmento de transmissão quanto para o segmento de geração, opinando nesse sentido, né, de que não existe esse direito adquirido, né, no sentido de que a Constituição estabeleceu como regra geral a licitação, né, e de que a prorrogação, ou mesmo a autorização para reforços, né, ela deve ocorrer quando existem elementos técnicos e econômicos que justificam essa escolha. Então, a decisão entre licitar ou autorizar reforços, né, ou entre relicitar um serviço ou prorrogá-lo, ela é tomada pelo poder concedente, né, com base em estudos preliminares de planejamento da expansão do sistema de transição. Mas, né, o poder concedente também pode, se ele quiser, né, submeter a análise caso a caso, né, ao crivo da ANEEL e aguardar recomendações técnicas, né, sobre esse tema antes de decidir, porque a ANEEL, a gente sabe, ela tem ali uma expertise técnica, né, sobre determinados assuntos. Então, como isso vai acontecer, vai depender muito da regulamentação da matéria, né, em casos como o que a gente está vivenciando hoje, né, que é aí um cenário de vencimento de diversas concessões de transmissão. Perfeito. Só para eu entender, ver se eu entendi. A gente ainda não tem uma decisão em relação a se as concessões vão ser relicitadas ou prorrogadas, né? A Ainda gente é ativo, de que elas devem preferencialmente ser licitadas. está, preferencialmente relicitadas. Ok, vou guardar essa informação. É, e, Bárbara, como é estruturado e executado o processo de planejamento da expansão do sistema de transmissão? O planejamento da expansão do sistema de transição no Brasil, ele é um processo centralizado, técnico e que ocorre em múltiplas etapas, digamos assim, né? Então, ele é conduzido pelo Ministério de Minas e Energia,
né, que atua aí como longa-manos da União, como poder concedente, com o apoio da empresa de pesquisa energética e do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, esse planejamento, ele se baseia em um conjunto de estudos complementares entre si, né, que eu posso até falar rapidamente, assim, de forma sucinta, quais são esses estudos, né, que são o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE, que define a visão estratégica aí, de 10 anos, né, o Programa de Expansão da Transmissão, que vai detalhar as obras que são necessárias para os próximos 6 anos, e esses dois estudos, eles têm aí um caráter determinativo para a expansão. E aí a gente tem também o Plano de Expansão de Longo Prazo, né, que analisa a necessidade de expansão da capacidade para 7 a 10 anos, com caráter indicativo, né, o plano de ampliações e reforços, né, que identifica as necessidades de curto prazo, aí de 3 a 5 anos, com o objetivo de conferir segurança e confiabilidade para o sistema. Então, essas diretrizes, elas, depois que elas são avaliadas, elas são consolidadas no plano de outorgas de transmissão, o POT, né, que é onde você vai ter aí definido de forma vinculante os empreendimentos a serem licitados pela ANEEL ou autorizados como reforço. Então, esse plano, ele tem como objetivo assegurar a expansão coordenada do sistema, né, a modicidade tarifária e o atendimento à demanda do Sistema Interligado Nacional, que a gente chama de SIM, né? Como eu disse, né, a ANEEL ela também pode ser chamada a realizar algumas análises técnicas para auxiliar na decisão, né, entre licitar, entre autorizar reforços ou a prorrogar, né, conforme seja a discussão que a gente esteja tendo ali naquele momento. E, Bárbara, você avalia que esse modelo adotado para assegurar a expansão da capacidade de transmissão tem sido um modelo de sucesso? Sim, eu acredito que, sem dúvida, é um modelo de sucesso, né? Basta a gente olhar aí para a dimensão do sistema de transmissão de energia elétrica no Brasil, né, e como ela foi significativamente incrementada ao longo do tempo. Então, no início da implementação desse modelo que a gente usa hoje, né, que foi ali entre o final, entre 1999, né, final de 1999 e os anos 2000, né, o sistema ele contava com aproximadamente 60 mil quilômetros de linha de transmissão e 120 mil MVAs, né, de potência, de capacidade de rede. E até o ano de 2024, né, eu consultei lá na página do ONS antes de vir aqui conversar com você, essa estrutura foi expandida aí para cerca de, assim, mais de 176 mil quilômetros de linhas e cerca de 415 mil MVAs, né, de capacidade instalada. E aí, então, a gente percebe, né, que houve um crescimento muito expressivo da rede básica, né, que compreende esse sistema tronco de transmissão com nível de tensão superior a 230 kV, né, que é aí efetivamente o nosso sistema interligado nacional. Então, é um modelo que se utiliza majoritariamente de um sistema competitivo público, que são os leilões de transmissão realizados pela ANEEL, com acompanhamento par e passo do Tribunal de Contas da União. Né? Então, o modelo adotado no Brasil para ampliação do sistema físico, ele é atrelado à realização de leilões, e suas dimensões aí demonstram o avanço desse setor, né, e a consolidação do modelo que foi criado para atrair, né, investimentos privados. Isso demonstra também, a meu ver, que há um apetite dos investidores para o segmento de transmissão, né? E a gente tem também outro indício, né, de que isso é um modelo de sucesso, a partir da constatação dos altos índices de disponibilidade de serviço. Né? Então, a disponibilidade das instalações, né, para a operação do ONS, ela tem se mantido superior a 98% ao longo de todo esse período, que é algo muito alto, né? Com algumas variações pontuais ali em algumas regiões. E aí, para incentivar esse alto índice de disponibilidade, né, a gente conta com um modelo de regulação por incentivos, né, que permite que o operador nacional do sistema desconte valores da receita da concessionária em caso de indisponibilidade das instalações, né, seja por atraso na entrada em operação comercial, seja por indisponibilidade na operação em curso. Então, há uma cláusula nos contratos de concessão, que é uma cláusula comercial desses contratos, né, que são elaborados pela ANEEL, e que imputa para a transmissora esse risco
de manter a linha disponível para o operador, né? Porque essa é a essência do serviço que é prestado, tá? Então, podem ser aí descontos significativos se a gente pensar que a contraprestação, né, a remuneração por esse serviço envolve aí valores vultosos, né? Mas os dados demonstram que esses descontos têm sido muito pequenos, né? Valores inferiores a 2% da receita total do segmento, relacionada aí ao segmento. Então, esse é um dado, né, que também corrobora a alta disponibilidade do sistema. Então, é também um indicador relevante que a gente tem para verificar o sucesso do modelo. E há ainda um terceiro elemento, que é a robustez do sistema, né? Essa robustez, ela significa, né, a capacidade que o sistema tem para suportar as contingências sem necessidade de corte de carga, né? E esse índice, ele tem também ficado bem acima aí dos 90%. A gente tem em torno só de 7% de contingências assim, que ocorrem com corte de carga, tá? Então, e um quarto elemento, digamos assim, é a grande concorrência nos leilões, né? Com deságios aí superiores a 30% na média, e a gente teve um aprimoramento dos editais ali entre 2017 e 2024, e isso fez com que esse deságio médio atingisse a casa dos 45%. Então, a gente observa, né, que o modelo de concessão de serviços públicos de transmissão tem sido realmente um modelo de sucesso, e aí, diante do sucesso dos leilões e desses deságios significativos, né, a gente percebe um contínuo e crescente interesse dos investidores nesse segmento e uma indicação de que as expectativas desses investidores também têm sido atendidas, né, que há um alto grau de segurança jurídica para esses investimentos, ou seja, um modelo realmente, um modelo regulatório bem sucedido, né, e os altos índices de disponibilidade de serviços, eles também evidenciam que, além das expectativas dos investidores, a gente também está atendendo o outro lado, né, que é de suma importância, que são as necessidades coletivas da sociedade, né? Então, à medida que a gente tem o serviço disponível, né, a gente também está atendendo aí os anseios da sociedade. Perfeito. E ouvintes, quem nunca viu o mapa do Sistema Interligado Nacional, eu recomendo que abra o site do ONS e procure por esse mapa, que é a coisa mais linda do setor elétrico inteiro. Não tem uma criança da minha família que não tenha visto esse mapa ainda. Quando eu falo o que que a tia trabalha com isso aqui, ó. Eu acho fascinante, fascinante. É um Inclusive, eu motivo de já orgulho tive. mesmo. Oi? É ordinário, né? Um motivo de orgulho, assim, para o nosso país. Eu acho. Sim, você vê a dimensão daquilo, né? É muito incrível. Bom, Bárbara, a gente está conversando, né, sobre relicitação, prorrogação, porque as concessões, algumas concessões de transmissão estão chegando ao fim, né? São as concessões vincendas. O que está em jogo com esse fim das concessões? Bom, entre 2024, né, que já passou, e 2042, aí tinha uma previsão aproximada de 170 concessões, um pouco menos, tá, que atingiriam aí o fim de seus contratos. Então, entre elas, né, estão incluídas também as concessões prorrogadas, que eu não tenho o número exato, mas algo em torno de 9 a 12 contratos, né, que foram contratos com grandes ativos, né, cuja prorrogação aconteceu ali em 2012, 2013, e que concentram em uma parte significativa do sistema. E aí, sobre essas prorrogadas, né, não sei se todas, mas a maior parte delas nunca foi licitada, né? Então, isso é um dado muito relevante. E aí, diante desse volume expressivo de necessidade de renovações contratuais, né, surge essa necessidade do poder concedente do setor, né, em conjunto, tomarem essas decisões estratégicas, né, sobre a prorrogação, a licitação ou a relicitação desses contratos. Então, o primeiro grande desafio é decidir entre relicitar, né, fazer um novo leilão, ou prorrogar, né, com a atual concessionária, né, e, ao mesmo tempo, garantir segurança jurídica, modicidade tarifária e continuidade de serviço. Então, esse debate, ele vai envolver
questões regulatórias, questões econômicas, questões jurídicas, né? Notadamente aí sobre a indenização dos ativos, que eu já havia mencionado, né? Então, é uma conjuntura que traz uma série de desafios, né, regulatórios e jurídicos. De fato, algumas questões diretamente relacionadas a essa discussão, elas ainda estão em desenvolvimento pela agência reguladora, ainda estão em análise, né? E os agentes de mercado, eles alegam que, mesmo após a edição do decreto 11.314, né, que veio regulamentar essa matéria, persistiriam aí alguns pontos que demandariam maior clareza e definição, para que, na visão deles, né, fosse feita uma avaliação adequada de vantajosidade, né, entre licitar e prorrogar. Né? Então, o decreto, ele estabelece a licitação como um modelo preferencial. Tá? Os agentes alegam, né, que deveriam ser estabelecidos critérios objetivos para essas possibilidades, né, de licitar ou de prorrogar, né, para que elas pudessem ser comparadas caso a caso. Né? Mas, né, por outro lado, a gente também pode fazer uma leitura do decreto, é, ele poderia também ser interpretado nesse sentido, né, que eu mencionei aqui, de que a licitação é um modelo determinativo, né? Então, isso demandaria uma motivação mais aprofundada da forma como eles estão, digamos assim, pleiteando, né? Apenas quando, né, apesar de você ter esse critério como regra geral, né, mais determinativo, o regulador, né, por qualquer motivo, recomendar para o MME a prorrogação. Né? Então, existe, né, nesse contexto, uma primeira discussão, né, sobre como deve ser feita essa escolha entre licitar ou prorrogar, né, qual rito que deve ser seguido. Né? Se para todos os casos eu preciso abrir ampla consulta pública, fazer uma ampla análise de impacto regulatório, né? Ou se eu posso realmente fazer já que eu tenho decreto, né? Uma justificativa mais aprofundada, apenas naqueles casos que eu entender que é melhor seguir pelo desvio, né? Pela regra de exceção, que seria a prorrogação. Entendi. Nossa, Bárbara, eu trabalhei com essa questão de essa discussão justamente, né, do que seria o critério para prorrogar a autorização, que é um instrumento mais simples do que a concessão, né, de PCH. Então, assim, é um bichinho muito menor e já deu uma discussão. Eu lembro muito claramente dos agentes preferirem pela prorrogação. E uma das discussões, um dos argumentos era do. Tô saindo aqui do nosso script, tá? O pessoal saber também, gente. Às vezes eu tô pegando a Bárbara aqui de surpresa e ela vai passar uma informação super sigilosa, tô brincando. É, era um dos argumentos era que o ativo voltaria para a União e a União teria que cuidar daquela PCH se não fosse se não desse certo a relicitação. Existe isso na transmissão também? Isso que eu falei aqui seria por aí, tá? É, se a gente for falar de critérios, não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas aí a gente pode detalhar um pouco mais isso, né? Porque existe também uma discussão jurídica por trás disso. Uhum. E Então, vou para a nada, né, assim, de forma mais genérica, para qualquer segmento. Vamos aqui para. Você mencionou que a prorrogação sempre ocorrerá a critério do poder concedente. O poder concedente já indicou quais seriam esses critérios? Então, sobre a minha perspectiva, eu acredito que sim, tá? Ali no finalzinho de 2022, né, mais precisamente em 28 de dezembro, foi editado esse decreto que eu mencionei, que é o decreto 11.314, né, para regulamentar a licitação e a prorrogação das concessões de serviço público de transmissão de energia elétrica. Né? Ele também tinha editado um para a área de distribuição. Né? Então, assim, para cada segmento, eles vão dando regulamentações específicas para assegurar, né, o tratamento de acordo com as especificidades, né? Porque energia é muita coisa, né? Não é só produção, não é só distribuição, não é só geração, né? Então, é bastante coisa, então você precisa olhar, né, para cada segmento ali de forma muito específica para que você traga mais segurança, previsibilidade, né? Então, na verdade, como eu disse, né, a regra geral que a própria Constituição indica é a licitação. Não significa que você nunca vai poder prorrogar, não é isso.
né? A gente tem um arcabouço legal, né, que sempre previu duas possibilidades para as outorgas incêndios, né, que é a prorrogação, a critério do poder concedente, e a licitação. Então, a Lei 9.074 de 95, né, ela autoriza a prorrogação das concessões da rede básica, desde que observados esses critérios, que a gente vai saber quais são à medida que as coisas forem acontecendo, porque o cenário vai mudando também, né? E aí a Lei 12.783, de 2013, também permite que essas concessões de transmissão especificamente sejam prorrogadas uma única vez por até 30 anos, né, desde que haja uma aceitação expressa pelo concessionário, né, das condições que vão ser impostas ali pela ANEEL e pelo poder concedente, né, como, por exemplo, né, a fixação de receita e o cumprimento e as obrigações, né, de cumprimento de padrões de qualidade. Então, um primeiro critério, né, que eu poderia indicar para você, e eu considero que ele está na própria lei, né, a concessão não pode ter sido prorrogada antes, tá? De acordo com o arcabouço legal que a gente tem hoje, tá? Então, com esse volume significativo, né, de concessões a vencer, né, era necessário definir mais critérios objetivos, né, para a gente realizar essa escolha. Justamente com esse objetivo de trazer mais segurança, né, jurídica e previsibilidade. E aí o decreto surgiu nesse contexto, né, para preencher essa lacuna, né, estabelecendo o parâmetro para a decisão do poder concedente. E aí nós sabemos que só faz sentido prorrogar uma concessão se essa prorrogação atende o interesse público. Não é só o interesse particular do concessionário que vai ser considerado, né? Então, a primeira coisa que eu acredito assim, que o poder concedente olha ou deveria olhar é para a qualidade de serviço. Então, considerando ali os aspectos qualitativos indicados no artigo 6º da Lei 8.987, de 95, que é a Lei Geral de Concessões, né? Então, ou seja, o que é um serviço adequado? A lei diz que é aquele que satisfaz condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. Então, aí a gente já tem um outro requisito legal previamente estabelecido, tá? Na minha opinião. Então, o poder concedente, ele deve olhar o serviço concedido, né, se ele está sendo prestado de modo adequado ou não. Porque se ele não está, né, e aí a primeira perspectiva que eu acho que dentro desses aspectos qualitativos, né, sem prejuízo dos demais, que ele deve olhar é a perspectiva da regularidade e da continuidade. É a primeira coisa, né? Então, esses são, sem prejuízo dos outros, né, esses são os elementos mais basilares, assim, que eu considero para essa constatação, né? Só que no segmento de transmissão, os níveis de regularidade e continuidade são altíssimos. Eu mencionei isso aqui para você antes, né? Então, o serviço de transmissão propriamente dito, ele é o quê? Ele consiste em disponibilizar a infraestrutura para a operação do ONS, né? E essa disponibilidade é alta, ela tem sido acima de 98%. O que isso quer dizer, né? Que a gente considera esse fundamento basilar, regularidade e continuidade, para avaliar se existe a possibilidade de prorrogação. Mas não existe uma diferença nesse segmento. Tanto as concessões prorrogadas, quanto as concessões licitadas, elas têm altos níveis de qualidade, no sentido da continuidade e regularidade, né? Então, sob esse prisma, qualquer modelo que fosse escolhido atenderia esse requisito, né? Então, pelo menos a gente está bem, né? E aí, o poder concedente teve que passar por um segundo critério, né? Já que está tudo igual, então, qual seria o segundo elemento que poderia me dizer como definir, né? E aí você verifica isso nos documentos técnicos que foram produzidos ali para subsidiar a elaboração do decreto 11.314. Tá? Então, essa interpretação que eu estou dando aqui sobre a motivação que foi dada ali, né? E aí eles indicaram que o aspecto mais relevante para estabelecer a regra geral da licitação foi a forma de definição do preço do serviço público, né, com vistas ao atendimento do quesito modicidade tarifária. Então, eles olharam para os modelos, digamos assim, econômicos disponíveis e falaram, eu acho que esse modelo, na minha concepção técnica, é aquele que vai me permitir alcançar com mais grau de certeza, digamos assim, o quesito de modicidade tarifária, né? E aí a gente volta às duas opções, relicitar ou prorrogar.
e aí eles teriam realmente modos diferentes de estabelecimento do preço do serviço. Né? E o poder concedente, ele estabeleceu que a melhor forma seria, em princípio, a licitação ou a relicitação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta para o segmento de transição, nesse cenário que a gente está vivendo, me parece que o principal critério que foi considerado pelo poder concedente para tomar essa decisão é a forma de definição do preço e, ao fundo e ao cabo, da tarifa de serviço, né, que vai repercutir na modicidade. E aí, como um aspecto subsidiário, a gente também percebe que eles consideraram os custos administrativos para se estabelecer esse novo contrato, essa nova concessão, né, para estabelecer qual seria a remuneração adequada para que esse serviço fosse prestado. Tá? Então, no primeiro momento, a forma de definir o preço e como essa forma repercute em termos de custos administrativos também. E o que que a gente tem hoje já? O que que a gente já sabe da diferença nessa definição de preço para tanto para licitação quanto para prorrogação? Porque assim, para mim são cálculos diferentes, né? Na licitação, eu entendo que funcionaria ali preço teto e deságio. Ganha quem tem menor preço, ou bem objetivo. Mas para prorrogação, se você não vai ter uma concorrência, porque já é sua e você vai prorrogar aquela concessão, não tem essa questão do preço É teto. bem por aí mesmo, tá? Que eles avaliaram, assim. Na prorrogação, né, o preço ele é definido de forma administrativa, tá? Sem a participação direta do mercado, porque você não tem a concorrência. Né? Então, ele é definido de forma, assim, digamos assim, né, simulada ou artificial. Né? É, e aí, isso se dá a partir de critérios de benchmarking, né, com o auxílio de um banco de preços previamente elaborado pela ANEEL, e que ao longo do tempo vai sendo atualizado também, né? E aí, a partir daí, a agência ela estabelece qual seria o preço necessário e suficiente para a prestação de serviço, tá? Esse tipo de atividade administrativa é muito da essência mesmo, tá? Das competências da ANEEL, né? Então, hoje, a ANEEL ela adota essa prática quando ela calcula a receita adicional para autorizações de reforços, né, em contratos vigentes, ela já faz isso, porque a concessionária ela vai receber uma receita adicional para o incremento, né, no objeto do contrato dela, que não era originalmente ali parte da licitação, né, ou da prorrogação lá atrás, né? E ela também faz isso quando ela calcula o preço de reserva, como você falou, o preço teto do leilão, né, que é um leilão reverso para a adjudicação de novos lotes de transmissão. Então, o parâmetro de custos que ela tem para ter uma ideia, né, de qual seria o maior preço possível para aquele serviço é o benchmarking e o banco de preços. Né? E ela também realiza esses cálculos administrativos para as revisões tarifárias periódicas das concessões prorrogadas, tá? Com base na Lei 2.783, que tem um regime econômico um pouco diferente das concessões licitadas. Tá? E essas prorrogações, essa lei, né, é resultante da conversão daquela medida provisória, né, 579 de 2012. Então, apenas essas concessões prorrogadas são, no segmento de transmissão, né, são as que passam por uma, que a gente chama, né, de revisão tarifária periódica mais ampla, né, com um recálculo total da receita anual permitida, que a gente chama de RAP das concessionárias. Então, todos os elementos da receita, nesses casos, são revistos periodicamente, né, ali no prazo que é estabelecido no contrato, né, com custos, e aí você inclui custos operacionais, questões de reforços, melhorias, além de capital próprio e capital de terceiro. Né? Então, a gente pode imaginar, a gente pode ter uma ideia, né, que esse modelo que é aplicável, já é aplicável aos contratos prorrogados, que a gente não teria, modelo no sentido assim, de como definir preços, né, a gente não teria como fugir muito dele, é um modelo que demanda altos custos administrativos, porque a decisão administrativa de preços gera custos contínuos ao longo de toda a concessão. Então, a cada ciclo tarifário, você desconstrói a remuneração daquele contrato e constrói ela novamente, com base nos parâmetros que o próprio contrato deu. Né? Então, você tem, periodicamente, reavaliações da base de ativos, né, e revisões tarifárias periódicas. Né? Então, assim, se você for pensar, né, isso, do ponto de vista administrativo, pode até ser um modelo viável,
para um grupo remanescente de concessões prorrogadas, né, que a gente teve aí entre 9 e 12 contratos. Agora, você pensa reproduzir isso para mais de 100 concessões, a cada ciclo tarifário, que pode ser 4, 5 anos, enfim, conforme for definido no contrato. É um custo administrativo muito alto, né, e a gente tem que pensar também se a gente teria perna para fazer isso, né, porque a gente, essa questão da remuneração é muito séria, ela precisa ser estabelecida dentro dos prazos do contrato, porque ela também está muito vinculada à questão de segurança jurídica. E aí já essas concessões licitadas, né, elas são diferentes. Elas têm um escopo de revisão de receita muito mais reduzido, tá? E quem que está ditando essa diferença? São as regras que estão nos modelos de contrato que a gente redigiu. Então, naquele caso ali, a revisão, ela se limita, né, a alguns parâmetros muito específicos, né, que são o custo com capital de terceiros e o custo com operação e manutenção. Então, a gente escolheu, no segmento de transmissão, um modelo de regulação por contrato muito rígido, sem muitas possibilidades de renegociações, tá? Estabelecido com base no sistema de receita preta, tá? Então, a outra opção era definir o preço com a participação do mercado, né? Permitindo que o mercado indicasse o valor do serviço por meio da licitação, né? E eu acho que quem mais sabe de mercado é o próprio mercado, né? Então, quando o preço é calculado de forma administrativa, né, a gente não tem certeza, a gente não consegue ter certeza, porque a gente está fazendo um cálculo, uma simulação, uma coisa bem artificial, né, se aquele seria o menor preço para prestação de serviço, né, porque você não consegue efetivamente simular a competição que ocorre no leilão. Você tenta, né, mas ela é artificial. E aí, quanto maior a competição, né, maiores seriam as chances de você obter preços menores, em tese, tá? Em tese. Porque podem haver situações que envolvem eficiência econômica e que você pode chegar, eventualmente, numa conclusão diversa, tá? Mas a regra geral, né, a gente pensa que a concorrência vai ser sempre a melhor opção. Então, o poder concedente, me parece, tá, que ele entendeu que a melhor forma de assegurar o princípio da modicidade tarifária, nesses casos, seria a partir da licitação, priorizando a licitação, né? Então, o decreto, para mim, ele indicou que o critério da licitação seria prioritário, né? E essa indicação teria, digamos assim, uma espécie de caráter determinativo, uma regra geral que a ANEEL deveria seguir, né? Mas que pode, sim, ser afastada, né? Em algumas circunstâncias muito específicas, né? Desde que haja, aí, digamos, uma espécie de prova técnica contrária, né? Então, é uma presunção relativa, né, de que a licitação é a melhor forma, né? Mas se a gente conseguir provar tecnicamente, com o apoio dos agentes, por exemplo, que num determinado caso o melhor caminho seria outro, então eu tenho abertura para fazer a prorrogação. Então, a motivação que o Ministério de Minas e Energia indicou, né, como consta ali da análise que embasou a elaboração do decreto, é que a licitação, ela consegue manter a qualidade de serviço, ela consegue promover essa manutenção da qualidade de serviço e, simultaneamente, oferecer o melhor parâmetro para definir o preço do serviço, né? Além disso, é um modelo que reduz os custos administrativos. Por quê? Porque, pela licitação, você define o preço de forma competitiva no início da vigência do contrato. E aí você mitiga significativamente essa carga administrativa futura, porque você reduz, nesse caso da transmissão específica, tá, bem diferente da distribuição, você reduz os parâmetros de revisão da tarifa. Tá? Então, isso também poderia, eventualmente, representar um ganho de eficiência do sistema. Né? Então, de forma bem objetiva, né, as duas maneiras que a gente teria para definir o preço seriam um cálculo administrativo, simulando a competição de modo artificial, né, e uma competição propriamente dita por meio dos leilões, como já acontece de modo mais ordinário, né, que a gente vê que são poucos, a gente tem quase 400 contratos, né, se eu não me engano são 393, e a gente tem em torno de 10 contratos prorrogados, então você vê que é bem residual, né? Legal, Bárbara. Vamos então para a parte mais divertida dessa história toda, que é como que tem sido a reação do mercado, a essa decisão do poder concedente de privilegiar a licitação. Assim, como tudo no setor elétrico, né, tem tido discussão. O setor elétrico é um setor dialético, de muito debate, né? Então, assim, eu não havia mencionado antes, né, mas para subsidiar a elaboração do decreto 11.314, o Ministério de Minas e Energia ele havia aberto uma consulta pública, então todos os interessados puderam participar,
E para regular e instrumentalizar a aplicação do decreto, a gente ainda não tem uma regulação disponível, a ANEEL já abriu 2 tomadas de subsídios, tá? E ela ainda pode abrir uma consulta pública de análise de impacto regulatório estruturado, né, cujas alternativas a serem propostas estão em análise. Assim, quando ela abre uma tomada de subsídio, ela não precisa necessariamente dar uma resposta, porque ela quer receber os subsídios do mercado. Aí, com base em toda aquela documentação, né, técnica, jurídica que o mercado traz, ela passa a pensar nas possibilidades. E aí sim, eventualmente abrir uma consulta pública. Então, me parece, tá, que a ideia é abrir uma consulta pública de discussão do, assim, para a sociedade também ajudar na avaliação de impacto regulatório, antes de abrir a consulta para a edição normativa propriamente dita, né? Então, pelo termo das contribuições que a gente teve aí, né, tanto na CP do Ministério, como nas tomadas de subsídios da ANEEL, que são públicas e estão disponíveis, tá? A gente percebe que foram levantadas várias críticas, né, em relação a essa opção de licitar como uma escolha prioritária, digamos assim, né? E também sobre uma proposta preliminar que foi interpretada, que foi apresentada, né, de interpretação dos dispositivos legais, regulatórios e contratuais que versam sobre reversão de bens e indenização dos ativos para esse fim, né? Então, são esses pontos, como eu mencionei antes, né, que têm suscitado algumas discussões regulatórias, né, tanto do ponto de vista técnico, de engenharia econômica, quanto do ponto de vista jurídico, né? E aí vale observar que a discussão sobre relicitação de ativos não é nova, né? Ela também aconteceu, por exemplo, num contexto, né, que de outro modo seria necessária autorização para reforços. Então, o binômio ali era licitar ou autorizar reforços, né? Então, era uma discussão que envolvia, você estava discutindo ali a possibilidade de reduzir unilateralmente o escopo de uma concessão do contrato de concessão vigente, com um reequilíbrio econômico-financeiro concomitante, e aí segregação desses ativos para que eles fossem relicitados. Né? E a segunda opção seria não fazer isso e autorizar reforços para aquele mesmo concessionário, né? Que são dois modelos que são adotados rotineiramente, porque vai depender muito da situação técnica, né? Então, sobre essa discussão que envolve o binômio licitar ou prorrogar, né, eu considero que lá atrás, quando a gente discutiu licitar ou autorizar, né, o poder público ele já tinha dado uma sinalização quanto à preferência dele pela licitação em determinados casos. Né? Então, isso aconteceu no passado recente, né, quando foram feitas alterações unilaterais em alguns contratos, né, e readequações econômico-financeiras concomitantes, como demanda a lei, né, em concessões e cursos. E aí se optou pela licitação, né, quando os investimentos que eram necessários, né, extrapolavam o porte ordinário de obras autorizadas. E essa decisão foi motivada, tá, por demandas de substituição de equipamentos, né, com volumes de investimento que eram compatíveis com licitações de médio porte, né, além de exigências técnicas e econômicas que justificavam a licitação, né? Então, o que quer dizer? Essas alterações, elas envolviam ativos existentes, que eram considerados obsoletos e em fim de vida útil, né? E que, por sua vez, demandavam retrofits de escala significativa e com viabilidade técnica para que as funções de transmissão pertinentes fossem desmembradas do contrato que estava em curso, né? E aí relicitadas ou licitadas, né? Se fosse um contrato prorrogado pela primeira vez, né? E aí eu posso citar 2 exemplos, né? A gente teve isso, teve mais de 2, tá? Mas assim que eu me lembre, a gente teve isso na subestação Porto Alegre e na subestação Centro de São Paulo, né? E aí como resultado foram realizadas licitações que geraram deságios aí significativos, como tem acontecido mesmo no setor, né? Então, no caso da subestação Porto Alegre, a gente teve um deságio de mais de 50%, se eu não me engano, e no caso da Centro, mais de 15%. Então, isso é um indício de que a competição realmente tende a promover a modicidade tarifária, né? Então, veja, naqueles casos, a decisão consistia em implantar reforços e deixar a exploração do serviço na mão do próprio concessionário,
ou promover as alterações unilaterais do contrato necessárias e licitar as funções de transmissão que demandavam o retrofit. E o poder concedente, verificando a escala, as questões técnicas de engenharia e tudo mais, ele decidiu licitar, porque ele verificou que aquele retrofit podia configurar um novo serviço. Porque era tão diferente tudo que você tinha que fazer, podia até eventualmente alterar nível de tensão, era uma tecnologia muito mais atual, enfim, são aspectos muito técnicos aqui que eu não saberia reproduzir para você, mas para mim é uma sinalização. Porque agora o que vai acontecer? É isso, né? São contratos antigos, né? Então, talvez a gente tenha realmente que fazer retrofits significativos, então eu tenho que avaliar questões de eficiência, né, envolvendo todos esses trade-offs aí, né? Sim, entendi, Bárbara. E, Bárbara, a gente já entendeu a preferência, né, do poder concedente pela licitação e relicitação. Mas quais seriam os critérios para escolha pela prorrogação e qual momento você acha que seria oportuno para os agentes questionarem a escolha da licitação? Bom, a prorrogação, né, se a gente interpretar ela como regra de exceção, ela vai acontecer ali naquelas hipóteses expressamente informadas no Decreto 11.314 de 2020, de 2022. Então, a concessão somente pode ser prorrogada em caso de inviabilidade de licitação e em caso de prejuízo ao interesse público decorrente da licitação. Né? Então, a licitação ela pode ensejar um prejuízo ao interesse público, né? Quando o poder concedente demonstrar, ele pode ter auxílio da ANEEL para isso, de outros órgãos, como o Operador Nacional do Sistema, enfim, demonstrar que a prorrogação será a melhor opção para garantir a continuidade, para garantir a eficiência, para garantir modicidade, né, nos termos da lei. Então, não apenas, né, o decreto, mas a legislação setorial que versa, de modo geral, tá, sobre dispensa de licitação lato sensu em outros segmentos da própria indústria, o que a gente percebe? Que ela tem como prática, tá, estabelecer que a licitação seria, digamos assim, né, entre aspas, dispensável, né, apenas em situações específicas, normalmente relacionadas ao critério da inviabilidade, tá, ou dessa questão do interesse público. Então, eu posso citar aí como exemplo a disciplina da Lei 12.111 de 2009 e do Decreto 7.246 de 2010, que versam sobre a contratação de energia pelas concessionárias de distribuição nos sistemas isolados, tá? Como elas fazem para contratar. Então, pode haver aí, né, nesse cenário dessa redação normativa, né, algum questionamento sobre o que consistiria o requisito da inviabilidade. O que significa isso? Eu estou falando de inviabilidade de competição, é isso? Porque a antiga Lei Geral de Licitações, ela já considerava inexigível a licitação nas hipóteses de inviabilidade de competição. Então, nesse caso, você não conseguiria, pela licitação, adjudicar o serviço da proposta mais vantajosa. Né? Então, mas assim, se a gente verificar segmentos de transmissão, né, me parece que seria pouco provável que não haja interessados em assumir esse serviço de transmissão. A gente teve alguns, sim, leilões desertos no passado, mas com todos os aprimoramentos que a gente fez e com toda essa discussão que a gente vai disponibilizar em consulta pública, né, a gente vai fazer o máximo para garantir o sucesso do modelo, né, com a atração dos investimentos. Eu acho muito pouco provável que haja uma licitação deserta, digamos assim, que você não haja interesse, que não haja interessados. De toda forma, né, assim, estou considerando que inviabilidade significaria isso, mas pode ser, né, que não consigo assim, imaginar todas as possibilidades que poderiam levar a uma inviabilidade de competição, que é o termo que o decreto usa, tá? Mas, se essa inviabilidade for demonstrada, então o contrato vai poder ser prorrogado. Mas também, né, a gente pode ir para o outro critério, né, que o decreto se refere, né, que talvez seja uma hipótese de dispensa de licitação. Por quê? Porque nesse caso ficaria aí a crivo da discricionariedade administrativa, né, avaliar essa viabilidade da licitação no sentido do atendimento do interesse público, um outro sentido para a palavra viabilidade, né? Então, se a dispensa, né, significa que a licitação poderia sim ser promovida, mas há uma criação normativa que dispensa a sua realização. Geralmente, tá? E o setor ele tende a inovar em muitos aspectos do que a gente chama de regra geral do direito,
né, se entende que a lei deve trazer um rol exaustivo de dispensa, né? Então, você não poderia ficar criando, né? E aí, em certas hipóteses, a gente vai poder ter a licitação dispensável. Mas a gente tratou disso por meio de um decreto, por quê? Porque a gente tem leis que autorizam a prorrogação já. Então, estou regulamentando essas leis, tá? Em tese. Então, a inexigibilidade, se for o caso, ela é verificada no momento anterior à dispensa, tá? Mas pode acontecer de a competição ser viável, né? Que, como regra, vai ser, né? E a licitação ser realizada e não aparecerem interessados. Então, aí nesse caso, você teria duas opções. Ou você altera as premissas do edital e tenta refazer a licitação, porque alguma coisa ali ficou ruim, que aí não houve atração dos investimentos, ou você decide pela prorrogação. Né? E aí, em qualquer caso, né, essa é uma premissa que está contida em todos os em todo o arcabouço legal que diz respeito à licitação, digamos assim, exige-se a motivação adequada e comprovadamente demonstrada, né, para as hipóteses de inexigibilidade, de licitação dispensável, de dispensa, de seja lá como você queira chamar isso, né. Então, quando a gente fala em prorrogação, né, a ideia, primeiro, assim, que vem na minha mente, é que a gente prorroga aquilo que já é, não promove alterações, né, mas no setor isso é diferente. O que a gente percebe, olhando para tudo que já aconteceu, né, no passado, é que as prorrogações de concessões, elas envolvem modificações substanciais nos contratos, tá? E isso é possível por quê? Porque às vezes vem uma lei que diz que vai ser assim, ou porque tem algum regulamento prévio da matéria regulamentando uma lei que já existe, né? Então, nas concessões de transmissão, a licitação ela vai se referir a um serviço, né, não é uma obra, necessariamente, é um serviço, embora a obra possa ser uma condição do serviço ser prestado, né? E geralmente, né, no que a gente está acostumado a fazer, essa licitação ela vai demandar, sim, a prévia construção da infraestrutura e a implantação dos ativos de transmissão. Mas nesse caso que a gente está falando agora, né, o que a gente vê é a contratação de um serviço com ativos existentes, já implantados. Então, é um pouco diferente, né? Então, mas de toda forma, a gente pode ter uma situação que esses ativos, que isso, embora eles existam, a gente pode aí demandar uma substituição significativa, um retrofit desses ativos, e poderia aí configurar um novo serviço, que seria mais um motivo para você licitar, né? Então, mesmo nesse caso, tá? Existe um planejamento setorial prévio para a definição dos lotes a serem licitados, né? Ou autorizados, ou prorrogados, enfim. E eu acredito assim, que seria mais difícil comprovar uma situação de inexigibilidade ou mesmo de dispensa de licitação nessas hipóteses, né? Então, isso pode ser um problema jurídico relevante para quem está na pele do gestor, porque ele vai ter que motivar essa prorrogação e, seguindo a norma do decreto, talvez até sem antes tentar licitar o mesmo objeto, porque a regra na lei de licitações é que você tem que a primeira, a não ser que seja inexigível mesmo, né? A gente também já falei que é uma situação difícil. Então, é um risco, né, decidir pela prorrogação, você entende? Então, num olhar mais perfunctório, assim, sobre o decreto, eu penso que, do ponto de vista jurídico, ele pode, sim, excepcionar a regra da licitação nessas duas hipóteses, né? Você tem que dar um jeito de configurar uma delas, né? A primeira se configura quando a licitação foi enviada, né, que nos parece aí se tratar da hipótese de inviabilidade de competição, que caracteriza a própria inexigibilidade do certame. Se isso acontecer, eu não tenho dúvida, óbvio, né? Mas a gente também pode considerar essa expressão inviável, né, de outra forma, mais relacionada ali ao prejuízo ao interesse público, né, que aí estaria mais parecido assim com uma hipótese de dispensa, e aí você teria uma certa margem de discricionariedade, né, e o poder concedente teria que dar ali a motivação, demonstrando esse prejuízo a partir da licitação, no sentido de que a prorrogação seria a opção que melhor garantiria todas aquelas premissas legais. E aí, por isso, né, o decreto, ele também apresenta um rito para que a prorrogação seja possível. Né? Primeiro, a concessionária que hoje presta serviço, ela deve demonstrar interesse nessa prorrogação. Então, ela deve apresentar um requerimento motivado à ANEEL, né, com antecedência mínima de 36 meses do término da vigência do contrato. E aí vai ser necessária a realização de uma consulta pública específica, né, onde se discuta a caracterização da inviabilidade da licitação,
né, ou do prejuízo do interesse público. A prorrogação, a decisão pela prorrogação vai necessariamente impor um ônus de motivação, né, que é a qualificação ali e a comprovação do interesse público pela prorrogação, com base em critérios de racionalidade operacional e econômica, né, que optem de forma justificada por não haver benefícios na licitação, né, então você tem, de fato, né, na infraestrutura, os critérios de racionalidade operacional e econômica, eles pesam muito e por isso talvez você possa sair um pouco aí da lógica geral da lei de licitações, né? Então, para que a prorrogação se viabilize, né, o gestor vai precisar que a própria concessionária, a meu ver, auxilie nessa instrução, porque ela que vai ter dados ali técnicos da sua própria operação, né, que vão demonstrar, vão corroborar, né, digamos assim, que essa seria a melhor opção. E aí a ANEEL vai decidir sobre a questão, né, e depois encaminhar uma recomendação para o Ministério de Minas e Energia sobre esse requerimento, né? E aí quem vai dar a última palavra é o Ministério, né? Então esse rito ele é exigido justamente porque o decreto, na minha visão, ele considera o modelo de prorrogação como uma regra de exceção, né? E aí como regra de exceção, a escolha pela prorrogação vai trazer esse ônus de motivação, né? Que é maior do que aquele que ele tem quando ele simplesmente escolhe a licitação, né, que já tem ali como regra geral. Então, quando o poder concedente indicar que ele vai licitar a exploração dos ativos, né, ou mesmo quando ele estabelece a preferência pela licitação, né, ele também pode ser interpretado nesse sentido de que vai haver uma abertura para os agentes interessados questionarem essa decisão de toda forma, né? Então, ele incorpora aí um mecanismo de flexibilidade, porque permite que essa decisão seja questionada, né, para um caso específico, e se for identificado naquela situação concreta, a licitação ela não apresenta um modelo mais vantajoso, então, você pode partir pela prorrogação. Você fez outra pergunta, né? Qual momento? É isso? Isso. O momento para questionar a escolha da licitação. E aí, na verdade, eu acho que a gente já pode até é, juntar com essa questão do consenso entre as propostas, né? De para onde e como ir, se vai para licitação ou para prorrogação. Pela sua fala, pela fala que você acabou de fazer, eu entendo que existe, então, um caminho de consenso entre essas propostas. É isso mesmo? Temos duas perguntas. A questão do tempo, né, do momento de questionar, e essa questão do consenso entre as propostas. Tá, então tá. Primeira, né, que é mais simples, eu acho. Eles podem, eu te disse, né, que o pote vai trazer ali alguns critérios determinativos, e se ali no âmbito do pote você já perceber que é uma decisão, né, de como tratar aqueles ativos específicos, você já poderia apresentar uma primeira, a partir da publicização, né, desse estudo, você já poderia apresentar ali na primeira oportunidade uma petição, né, um requerimento para o Ministério, para fazer com que ele tente rever, né? Mas isso acontecendo ou não, você também poderia, porque é do próprio rito, né, dessas licitações, questionar o próprio edital, né, e com alguma avaliação técnica, né, que você entenda pertinente, né, e aí se a ANEEL concordar com você, ela recomenda para o Ministério uma reanálise, né, mas em princípio ela estaria vinculada ali às diretrizes do Ministério, né? Então a decisão final do Ministério. Então, em síntese, né, o poder concedente, com base em análises técnicas e econômicas, concluiu que a licitação seria, no geral, o melhor caminho, né? Essa decisão foi fundamentada e motivada publicamente numa consulta pública, no âmbito de uma consulta pública, mas ele também abriu exceções, né? Porque a gente sabe que nem tudo é tão preto no branco assim, né? E cria essa possibilidade de abertura de um rito formal e transparente para reavaliar, né? E aí, nessa reavaliação, eu entendo que vai surgir oportunidade para prorrogação, eventualmente. Bárbara, e encaminhando para o fim da nossa conversa, e que precede uma masterclass lá na rede, né? A gente já está combinando a data e tudo sobre esse tema ainda, para aprofundar mais esse bate-papo.
quais são os principais argumentos que o mercado de transmissão tem apresentado contra a escolha da licitação em prol da prorrogação? E para você, como avançar nessa discussão entre agentes versus poder concedente? Natália, assim, só um disclaimer, né? Essas discussões são tão profundas que daria até para fazer duas, tá? Uma só para discutir relicitar versus prorrogar e outra só para discutir indenização de ativos, se vocês quiserem, tá? Mas, ou fazer tudo numa só, de forma mais resumida. Mas, assim, de modo bem sucinto, assim, né? O que eu percebo que os agentes têm alegado são questões muito mais, assim, econômicas, embora tenha alguns argumentos jurídicos ali também, mas com uma natureza muito mais econômica, discussão técnica mesmo, né? Questionando assim, essas opções técnicas do poder concedente, né? Então, eles questionam questões de eficiência operacional, né? Porque esses agentes teriam aí um conhecimento acumulado sobre os ativos, e que isso poderia reduzir falhas, interrupções, né? Eles também levantam questões relativas a custos de transação, tributação, né? Que na hora de transferir os ativos, você poderia ter uma tributação aí e tal. Questão de continuidade dos investimentos, né? É, as experiências bem-sucedidas naqueles poucos modelos de prorrogação que a gente teve, né? É, mas, assim, muitas das questões que eles levantam, tá? Elas poderiam, a meu ver, ser tratadas no modelo de contrato. Então, assim, aquilo que for causar ineficiência, eu poderia trazer regras de regulação por incentivos para tentar reduzir essa externalidade negativa. Então, assim, nenhum modelo vai ser tão preto no branco assim, porque eu posso mesclar, eu posso, né? E uma outra crítica que eles fazem é que quando você mistura os ativos, você não consegue saber qual que é o deságio assim, efetivo para cada coisa, assim, né? Né? E do ponto de vista do poder concedente, assim, mas é quando você junta, você ganha escala, você ganha eficiência, mesmo sem eu saber exatamente, né, o que vai. Então, você vê, assim, que são discussões muito técnicas, né, que muitas vezes não tem, assim, uma ilegalidade, né, digamos assim, você pode ir por um caminho ou por outro e tá tudo certo, do ponto de vista jurídico, né. Então, nesse cenário, né, são muitas discussões, então, eu acho que o mais próximo de um consenso que a gente pode ter é ampliando esse debate público, né? Que qualquer que seja a decisão que seja tomada, no final das contas, se você amplia o debate, eu acho que os agentes ficam, digamos assim, mais conformados com essa tomada de decisão, porque alguém tem que se decidir, né? E a decisão, em alguns critérios, vai ser da ANEEL e outros do Ministério, né? E aí, nesse debate, você pode colocar toda a análise de custo-benefício, toda a questão do impacto regulatório, né? E a questão do impacto regulatório também, não sei se você precisaria fazer para tudo, talvez só para alguns casos mais sensíveis, porque também tem um custo administrativo muito alto aí, tem questão de eficiência envolvida, né? E aí, depois que você decidir, né, o segundo passo é, na hora de redigir as regras, deixar elas o mais claro possível, mais aderente possível ao que foi discutido lá atrás e que foi decidido lá atrás, né? E isso vai prevenir tanto questionamentos administrativos posteriores quanto questionamentos judiciais, né? Então, é isso, assim, o debate, tentar absorver o máximo de contribuições, né? Que a gente entender que são pertinentes e isso, depois tomar a decisão e redigir a norma, tentar ser o mais claro possível, né? Nesse regramento aí. Bárbara tinha falado que a gente estava encaminhando para o fim, mas me surgiu uma dúvida aqui. É, como é a perspectiva, a sua perspectiva em relação à judicialização para esse tema, assim? Você acha que é algo que pode provocar judicialização? Eu acho que é um risco real, sim, de judicialização, mas mais especificamente na questão da indenização, tá? Porque justamente assim, porque no relicitar e prorrogar, essa história de não ter direito adquirido, né, seria assim, seriam mais frágeis os argumentos, porque tem toda a discricionariedade pública, né? Mas uma vez que você decida licitar, né, e aí você vai ter uma troca, né, passar os ativos de um concessionário para outro, daí o decreto já fala que é o novo concessionário que vai pagar a indenização
o concessionário anterior, né? Ou quem simplesmente vai entregar porque não quer, então ele vai, enfim, vai ter que ter essa lógica da indenização se a pessoa não mantiver a sua própria concessão, e também os eventuais adicionais, né? Assim, estruturas adicionais que precisarem ser incrementadas, seja você prorrogando, seja você felicitando, porque você precisa de melhorias, você precisa de reforço. Então, tudo isso vai ter que ser discutido no modelo. E aí, quando você entra no aspecto da remuneração, né, seja por conta de indenização, né, seja por conta de necessidade de melhorias e reforços, aí você tem um caminho tortuoso, né, que nem todo mundo vai ficar feliz com a decisão, e aí eu acho que a judicialização é real, sim, tá? O pessoal do regulatório da transmissão vai ter muito trabalho por enquanto, por muitos anos aí, né, Bárbara? Mas eu não sei, a gente não sabe ainda qual é a decisão que a ANEEL vai tomar, né, porque ela pode olhar para as contribuições e falar que, nossa, concordo com tudo. Aí os transmissores vão ficar felizes, né? Mas os consumidores não. Então, aí você pode ter uma judicialização por parte do segmento de consumo, né? Então, assim, você tem muitos interesses conflitantes, você está sempre lidando com interesses conflitantes, né? Então, a ANEEL está sempre na busca do equilíbrio. E aí, esse equilíbrio, mesmo que do ponto de vista dela seja um equilíbrio, para alguns agentes pode ser algo insuficiente, digamos assim, e eles ficam inconformados e é direito deles, né? Assim, eles têm um exercício que a Constituição garante, mas se quiserem discutir, podem discutir administrativamente. Preferencialmente é melhor, né? Eu considero que é melhor, porque você pode prevenir a judicialização quando você discute administrativamente. Mas, assim, está bem longe, assim, das nossas mãos, né? Do que eles vão fazer, mas eu acho que o risco é real, sim. Bem, Bárbara, agradeço sua participação, foi muito, muito rico, muito bacana o tema, acho que é uma aula, né? Esse Redcast. E ainda assim a gente vai agendar nossa masterclass para você adentrar vários desses temas que a gente pincelou aqui. Eu agradeço a participação e conto com você em breve na rede. Eu que agradeço pelo convite, Natália. Estou sempre à disposição. Obrigada. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!